Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Antes de ontem nós falamos sobre pessoas que se frustram com Jesus e essas pessoas elas não entendem qual é o plano, qual é o propósito de Deus para a vida delas e ficam frustradas como aqueles homens que entendiam que Jesus ia livrá-los de um império romano, ia trazer salvação para eles natural, quando o Senhor ia trazer uma salvação espiritual. A falta de compreender quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, é que leva uma pessoa a não viver o melhor dele e viver frustrada. Ontem nós vimos que também existem pessoas que se preocupam sim em fazer o que é do Senhor. E nos deixa exemplo, como Moisés, que preocupado na hora da morte em cumprir o propósito de Deus era maior do que simplesmente o fato dele morrer. Ele morrer não era a principal preocupação dele, mas a preocupação dele era quem levaria o povo para dentro da terra prometida, um outro nível de fé. E no livro de Jó nós vamos ver, você já ouviu falar sobre Jó com certeza? Então que Jó, o diabo pede a Deus para tirar o cerco de volta da vida dele, e ali o diabo vai fazer muitas coisas, ele vai perder tudo que tem e vai ficar muito doente. E os amigos dele vêm questionar, vêm afrontar, vêm dizer que a culpa é dele, vêm dizer que ele fez coisas erradas, que ele falava que ele era e ele não era. E Jó todas as vezes se defende, mas sempre que ele defendia também, ele deixava claro assim, que era Deus que queria aquilo. Ele não entende por que, mas Deus estava fazendo, que os céus estavam se movendo contra a vida dele, que o céu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Ele não reclamava, ele não blasfemava contra Deus, mas ele deixava nas entrelinhas de que ele era certo, ele era justo e que o céu que estava fazendo as coisas contra ele, ou seja, ele não merecia o que estava acontecendo. E o Senhor, ele, às vezes, não que ele faça, porque o céu não fez nada com Jó. Quem fez foi o diabo que estava fazendo. E ainda que as coisas não aconteçam como queremos, na hora que queremos, e que nós nos frustramos, nós precisamos entender que não é Deus que se levanta contra nós. O não de Deus é para nos dar algo maior. E se muitas vezes nós não estamos tendo o sim de Deus, ou nós não conseguimos usufruir do sim de Deus, é porque nós não estamos na posição, ou porque o diabo impede que as bênçãos cheguem e a gente continua murmurando. E isso não agrada ao coração de Deus. E Jó, ele vai ter um encontro com o Senhor. E o Senhor vai fazer para ele algumas perguntas. E a primeira é assim: onde você estava quando eu delimitei a terra? Quando eu delimitei toda a minha criação, onde é que você estava? Né? Depois ele fala assim: quem estabeleceu o limite do mar? Quem determinou as orgulhosas ondas até onde elas podiam ir? Você deu ordem para que amanhã aparecesse? Você explorou as nascentes do mar? Ele pergunta: sabe de onde vem a luz? Você visitou os depósitos de neve? Você abriu um canal para as nuvens? Ou você definiu um percurso para o relâmpago? E ele fala muitas outras coisas que está no livro de Jó, capítulo 38. E quando ele fala isso, Jó, ele vai começar a refletir sobre a grandeza de Deus. E é isso que eu quero deixar para você. É essa mensagem que eu quero deixar para você. A grandeza de Deus. Nós somos apenas criaturas. O Senhor, ele soprou um fôlego de vida em nós. E a hora que ele pediu esse fôlego de vida, acabou-se. Nós já não somos mais nada. Não adianta o que temos, o poder aquisitivo, as influências, o poder. Não adianta a autoridade que temos nesse lugar. Nada adianta diante do poder de Deus. Nós não podemos responder que sim a nenhuma pergunta dessa. E ele ainda tem outras muitas perguntas que eu não anotei, que você pode ler no livro de Jó, capítulo 38. Você vai ver as perguntas, o nível de perguntas que Deus faz para Jó. E aí depois o Senhor vai chegar para ele no capítulo 40, no versículo 2, e vai falar com ele desse jeito, olha só. Ainda pode ou quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica, mas você não tem respostas. E aí Jó vai falar para ele assim: olha, infelizmente eu me calo, né? Não tenho nada mais para falar. Quem sou eu? E quem é você? Quem tem sido eu também? Quem somos nós para criticarmos a Deus? Quem somos nós para questionarmos a Deus? Quem somos nós para afrontarmos a Deus? Quem somos nós para querer colocar Deus numa saia justa? Quem somos nós? É muito importante. Esses 3 vídeos, eles nos despertam para um novo relacionamento com Deus, um novo nível de relacionamento com Deus.
E eu vou deixar os outros 2 aqui para que você possa assistir e que você possa meditar. Não podemos responder sim a nenhuma das perguntas que Deus faz. Nenhuma das perguntas. Porque nós somos mera criatura. E o Senhor, Ele espera que nós o respeitemos, o adoremos e o busquemos em espírito e verdade, em obediência, intimidade, relacionamento profundo com Ele. É isso que Ele espera de nós. E é isso que eu gostaria de deixar para você. A importância de reconhecer quem é Deus e buscá-lo pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua autoridade, pelo seu domínio. E não simplesmente pelas bênçãos que Ele pode nos proporcionar e nos frustrar como meninos mimados. Mas entender que Ele é o verdadeiro Deus. Amém? Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam conhecer mais de Deus. Mais de Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo no total engano. E o Senhor tem algo muito maior para ela. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.